Olá, galera! Estamos de volta com mais uma aula de matemática e hoje vamos começar a falar de um outro tipo de progressão. Vamos agora falar sobre as progressões geométricas. A ideia de progressão é a mesma, tá? Tanto para aritmético quanto geométrico. O que muda é a operação que a gente realiza com a razão, né? Na PA, nós temos o quê? Que somar a razão para encontrar o próximo termo. Na PG, né? Progressão geométrica, nós vamos multiplicar a razão. Tá legal? Então, por definição, nós temos aí que progressão geométrica é toda a sequência numérica de termos não nulos, na qual cada termo a partir do segundo é igual ao termo anterior multiplicado por uma constante. Essa constante, assim como acontece com a PA, é chamada de razão. Atenção, galera! Nós utilizamos a letra R para representar a razão da PA. E isso vai acontecer em qualquer livro no mundo, né? Para representar a razão da PG, nós vamos usar a letra Q, e isso também acontece em todo o mundo, tá legal? Qualquer livro, se você falar de progressão e falar razão R, já sabe que a progressão é aritmética. Razão Q, já sabe que a progressão é geométrica, tá legal? Então, ó, o que nós temos aí? Se é uma progressão geométrica, como é que a gente pode encontrar a razão? Pegando qualquer termo e dividindo pelo anterior, né? Já que cada termo a partir do segundo é obtido pelo produto do termo anterior pela razão. Então, se você quer descobrir a razão, é só tu voltar, né? Pega qualquer termo e divide pelo anterior. Todas essas razões, né, essas divisões serão iguais à razão. Tá legal? Exemplos de progressões geométricas. Aqui, por exemplo, eu tenho 10, 20, 40, 80. Isso é uma PG, cujo primeiro termo é 10 e a razão é 2. Ok? Temos aí uma razão maior do que 1. E quando isso acontece, eu digo que a minha PG é uma PG crescente. Tá legal? Aqui nós temos outro exemplo de PG, né? 7 raiz de 2, né? Vou para o 14. Depois do 14, vou para o 14 raiz de 2. Do 14 raiz de 2 para 28. Bom, essa é uma PG cujo primeiro termo é 7 raiz de 2 e a razão é raiz de 2. É bem simples, a gente vê, é só pegar esses dois aqui, ó. Se de 14 eu fui para 14 raiz de 2, é porque eu multipliquei o 14 por raiz de 2, né? Raiz de 2 também é um número maior do que 1, então essa PG também é uma PG crescente. Agora, olha esse terceiro exemplo aqui. Nesse terceiro exemplo, nós temos 888 é uma PG, sim, de razão igual a 1. Primeiro termo igual a 8, razão igual a 1, uma PG constante, né? Isso aqui também poderia ser dita, né, uma PA de razão zero. Então, por isso que é importante a gente saber se está falando de PG ou PA, e quem vai definir isso aí é a letra, né, que a gente vai escrever a razão. Se eu disser, isso é uma progressão de razão R, então é uma PA de razão zero. É uma progressão de razão Q, então uma PG de razão 1. Tá legal? Esse outro exemplo aqui, a gente tem a PG que a gente vai chamar de decrescente, né? É aquela PG em que a razão está entre 0 e 1. No caso aqui, a razão é meio, né? Estou dividindo por 2 para achar o próximo. Então, estou multiplicando por meio. Primeiro termo 4 e razão meio. E aqui nós temos a situação da PG que a gente chama de oscilante ou alternante. É aquela PG que tem razão negativa, né? Aí você vai ter um termo positivo e um negativo, positivo e um negativo. Tá legal? Mas todos aqui exemplos de
progressões geométricas. Beleza, pessoal? Termo geral, assim como acontece com a PA, a gente vai andar mais rápido aqui na PG, né? Como acontece na PA, a gente tem aí já o termo geral da PG, onde a N é o termo qualquer, A1 é o primeiro termo, que é a razão, e N é o número de termos. Então, ó, da mesma forma que acontece com a PA, essa formulazinha aqui, ó, quando eu quero achar um termo qualquer aí da PG, vou usar ela, ela resolve um monte de probleminhas. Tá legal? Como, por exemplo, esse aí. Se eu quero determinar o 10º termo da progressão geométrica, você lembra que na PA eu queria o A10, era só fazer A1 mais 9R, diminuía uma unidade. Na PG é o expoente da razão que diminui uma unidade. Então, o A10 vai ser A1 vezes a razão elevada a 9. Tá legal? Se eu quiser o A14, vai ser o A1 vezes a razão elevada a 13. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Vamos procurar o A10 aqui nessa PG. Vamos lá. A PG é de razão 2. Afinal de contas, de menos 1 para 2, eu multipliquei por menos 2. É uma PG alternante. Né? A10 é A1 vezes a razão elevada a 9, aquilo que eu falei. Né? O A1 vale menos 1, a razão é menos 2, elevado a 9 aí, menos 2 elevado a 9, a expoente ímpar segue negativo, dá menos 512, que vezes esse menos 1 aqui vai dar 512. Então, o 10º termo aí, o A10 da nossa PG, vale 512. Ok, pessoal? Beleza. Hora da gente parar para resolver aí esses dois probleminhas. Vamos dar pause, aquela pausada no vídeo, tentar resolver esses dois probleminhas aí e voltar depois para ver a resolução. Ok? Então vamos lá, pausa aí. Beleza, se você fez aí o sugerido, está voltando agora para conferir o que foi feito, né? Primeiro problema aí diz o seguinte, numa PG o quarto termo é menos 24 e o sétimo termo é menos 192 e, dadas essas informações, quem seria o segundo termo dessa PG? Vamos ter que trabalhar ali a questão do termo geral, né? Não é um problema muito simples, mas também não é tão difícil, né? Vamos ver? Vamos lá, primeira coisa. O sétimo termo, eu posso dizer que é o A4, né, vezes o Q elevado a 3. A mesma coisa que acontecia com a PA, pessoal. A soma desses dois aqui, ó, tem que ser esse cara, tá? Então, por exemplo, o A10. O A10 seria o A2 vezes Q elevado a 8. Ou o A7 vezes Q elevado a 3. Esse A7 aqui poderia ser o A2 vezes Q elevado a 5. O importante é que a soma desses dois seja esse cara aqui. Mas por que eu usei o A4? Porque eu tenho o valor do quarto termo. Beleza? Eu tenho que usar aqui a igualdade que me é conveniente. Ok? Então, o que a gente vai ter aí? A gente vai ter que o A7, né, que é menos 192, é menos 24, que é o A4, vezes Q elevado a 3. Né? Passando aí esse menos 24 para cá, dividindo, ó, vai dar 8. Então, ficamos com Q ao cubo igual a 8. Se Q ao cubo é igual a 8, Q é igual a 2. Então, acabamos de descobrir qual é a razão dessa PG. Ok? Veja bem, o que eu quero é o segundo termo dessa PG. Eu quero o A2, tá, pessoal? Vamos lá. Quem é o A4? O A4 é o A2 vezes Q elevado a 2. Ó. Eu quero o A2. Eu tenho A4. Lembrando que essa soma aqui tem que dar esse cara aqui. Beleza, o A4 é menos 24. Eu já sei que a razão é 2. Pronto, aí vou tirar o 2, o A2, né, tranquilamente
que aqui vai dar 4, que eu vou passar para cá dividindo, e menos 24 dividido por 4 dá menos 6. Tá legal, pessoal? Isso aí, então, o segundo termo é igual a menos 6. Conferiu aí direitinho? Vamos para o segundo problema, então. Eu estou afirmando aqui que esse terno ordenado aqui é uma PG. Para ser uma PG, lembra o que a gente falou com relação à razão? Se eu dividir o x pelo 2, tem que dar a mesma coisa que o 27 dividido por x. Isso é uma proporção, galera, que eu vou escrever. Aqui, ó. O x dividido por 2 tem que ser a mesma coisa que o 27 dividido por x. E aí, essa proporção, como é que a gente resolve? Multiplica cruzado, né? Então, x vezes x, x ao quadrado, é igual a 2 vezes 27, que dá 54. Passa esse 2 para lá, vira mais ou menos, né, raiz quadrada de 54. E aí a raiz quadrada de 54, simplificando, que é importante, né, pessoal? Porque numa questão de múltipla escolha, por exemplo, não iria aparecer aqui raiz de 54, tá? Iria aparecer 3 raiz de 6. Ah, Max, mas eu não lembro como é que do raiz de 54 você chegou a esse 3 raiz de 6. É assim, galera, ó. Pega o 54 e decompõe em fatores primos, ó. 54 é par, divide por 2 dá 27. Aí 27 eu já tenho que dividir por 3, vai dar 9. Eu vou dividir por 3, vai dar 3. Eu vou dividir por 3 e vai dar 1, certo? E aí o que acontece? Tá vendo esse parzinho de 3 aqui? Cada parzinho que eu consigo formar é o cara que sai aqui do radical. Quem não faz par, sobra dentro do radical. Então, sobrou o 2 e o 3 dentro do radical. 2 vezes 3, 6. Por isso que dá 3 raiz de 6. Legal, pessoal? Então é isso. Valeu. Até semana que vem. Tchau, tchau.